esse início de trabalho, eu sou muito grato assim de estar trabalhando, sou grato também a cada elemento da equipe, e cada elemento da equipe tem muita importância. A pessoa tem que lembrar assim que ela precisa de continuar irradiando a importância. O nome do nosso programa é O Caminho do Paraíso e o nosso tema é Meu Alvo, 1936. É muito importante assim, porque com a vinda da mensagem, foi possibilitado assim que o espírito humano tivesse o conhecimento de toda a criação, do começo, do fim, de como a criação se processa. E temos que lembrar assim que o alvo tem que ser sempre espiritual, porque se a gente vai observando assim, vai tendo as transformações. E as transformações é toda a época na vida da pessoa. E se ela faz um estudo, ela vai confirmando assim que teve transformações também na vida dos seus pais, na vida dos seus ascendentes. E assim vai tendo as transformações. O que possibilita a pessoa manter-se com um alvo é o conhecimento do livro Na Luz da Verdade. Ele vai tendo uma estrutura, ele vai tendo um objetivo. E vai tendo também uma condição assim de ser sadio, de ser feliz e de organizando-se. Porque independente de cada um, a vida externa vai tendo as mudanças. Aquele que vai organizando-se, acontece uma coisa muito boa com ele também. Na moradia dele, no ambiente de trabalho, ele passa a ser uma referência. E essa referência é uma coisa muito boa, porque desperta no outro uma saudade. E essa saudade é bem importante assim, porque muitas vezes a pessoa pensa que é saudade de uma época que ele estava na sua formação, que ele estava desimpedido, numa época anterior que ele podia fazer os passeios, as idas e as vindas. Não é saudade disso aí. É saudade de voltar para a pátria do Espírito, para a montanha da salvação. Quando uma ou outra pessoa fala montanha da salvação, a salvação da pessoa se encontra na palavra. Muitos podem não estar entendendo aquilo que está falando, mas a elevação é uma coisa que existe realmente, porque se nós viemos para a matéria grosseira, para termos o desenvolvimento, então nós tivemos que descer. Voltar para a pátria do Espírito é uma elevação, e ir para a montanha da salvação. Com isso a pessoa tem que lembrar assim, ela tem que ter o conhecimento do caminho da criação. Só podemos voltar para um lugar de onde saímos se nós conhecermos o caminho de volta. E o caminho de volta são as instruções, as informações, procurando trazer para dentro da pessoa aquelas informações. É uma segurança física, porque quando fala-se que uma pessoa tem uma determinada doença, tem isso ou tem aquilo, está falando que aquela pessoa não está movimentando em direção à montanha. Movimentando de maneiras que ela possa ser vista como uma referência. Então nós tínhamos que ter esta condição bem importante assim, sermos vistos como uma referência do jeito que nós nos alimentamos, do jeito que nós nos vestimos, do jeito que nós somos, o conhecimento, quando nós apresentamos um conhecimento. E é bom cada um lembrar assim, porque quando uma pessoa dirige a um que estuda o livro Na Luz da Verdade, ela não está querendo uma informação terrena, porque para as informações terrenas tem muitas maneiras da pessoa ter. Para qualquer profissão, tem muitos cursos daquela profissão que a pessoa está querendo ter. Orientação para a pessoa ir da cidade A para a cidade B, para ela voltar. Tem muitas orientações. Ela está querendo uma maneira que ela possa agora voltar para a montanha. A elevação que existe quando ela tem uma transformação.
Então a segurança que nós precisamos de ter é conhecendo o livro na luz da verdade. E de lembrar assim que o anseio de uma pessoa não está nas coisas da matéria grosseira. Fica bem fácil assim. Uma pessoa tem uma propriedade, ele tem ali habilidades, ele pode ter muito recurso ou não ter recurso, mas se ele tiver boa vontade naquela propriedade, se ele estiver disposto a construir moradias, ele constrói várias moradias naquela propriedade. Se ele estiver disposto a criar animais, em pouco tempo ele terá tantos animais que, se ele não tiver muito cuidado, virou um problema na vida dele. O anseio da pessoa não é nas coisas da matéria grosseira. E é bom cada um ir observando assim, porque quanto mais coisas que a pessoa tem, mais responsabilidade ela é junto àquelas coisas, porque ela tem que zelar. Tudo que nós temos na matéria grosseira, nós somos responsáveis. Pode ser muito ou pode ser pouco, somos responsáveis. E nós temos dentro de nós esse anseio, esta coisa muito boa de poder um dia tornarmos reflexos daquele que nos vê, daquele que nos relaciona conosco. Se ele veio das nossas proximidades, ele então volta para a moradia dele, para os seus familiares, levando aquela alegria, aquela coisa boa e aquela vontade de ter aquela transformação. Quando a pessoa estuda o livro na luz da verdade, ela vai tendo uma coisa muito importante, porque ela melhora dentro da sua moradia com os seus, e ela melhora também no seu ambiente de trabalho. Vai tendo dentro de cada um, daquele que vai tendo uma elevação para poder voltar para a montanha. Essa elevação é verdadeira, porque as referências que nós temos assim, de Moisés teve que subir no monte para receber os 10 mandamentos. Então existe essa condição realmente de nos elevarmos de dentro, na nossa condição de relacionamento, nos tornarmos nesta condição de saber assim que aqueles que aproximam de nós está aproximando porque ele está querendo alguma coisa para o seu espírito. Para a matéria grosseira, se a pessoa é lúcida o suficiente, ela vai confirmando que a criança pequena, ela já sabe o que ela quer. Tanto faz ser um menino como uma menina, se o ambiente de moradia não é um ambiente tumultuado, se tem costumes bons, já tem uma perspectiva de vida, já sabe assim aquilo que quer, já sabe como vai fazer, o jeito que quer fazer na sua vida. Para a nossa vida de matéria grosseira, nós sempre sabemos aqueles que têm um lar que não é tumultuado por bebidas, desvios de outros costumes ruins. Mas no equilíbrio, a criança já vem com esta condição. Isso a gente vê assim, um ou outro já trazendo muitas qualidades. E a gente vai observando assim que já apresenta maneira diferente de lucidez, de perspectiva. O adulto, quando aproxima daquele que estuda o livro na luz da verdade, ele está aproximando porque ele quer alguma orientação para o seu espírito. Então é da nossa responsabilidade saber assim que nós temos que lembrarmos que para a vida de matéria grosseira, aqueles que têm boa vontade e que não são indolentes, que não se encontram acomodados, a pessoa tem muitas possibilidades se ela movimenta, se ela mantém-se naquela condição de conhecer os alimentos e de alimentar adequadamente. A vida de uma pessoa é espiritual. Quando fala do ser humano, a diferença do ser humano e do animal é que o núcleo do ser humano é espírito e o núcleo do animal é a alma. Então, através dos milênios, nós fomos nos acomodando e dizendo assim da alma da pessoa. A alma é um invólucro que o espírito usa, é uma parte. Mas o que move o ser humano é o espírito. E o espírito tem o anseio. Porque através dos milênios
fomos recebendo as anunciações e nós fomos acomodando e não fomos fazendo os movimentos que precisaríamos de fazer para termos o desenvolvimento. Dentro de nós tem esse anseio, porque quando tem a acomodação, tem também a doença. Então a doença está junto com a acomodação, com a aceitação. Nós temos que ter uma dignidade assim de sabermos que não somos submissos. Então o animal é submisso porque é de uma outra espécie. Mas o ser humano que foi aceitando uma submissão, ele foi acomodando. Com a acomodação entrou dentro dele também o entorpecimento. O entorpecimento assemelha-se a quando uma pessoa encontra-se muito cansada pelos afazeres dela, pelas idas e pelas vindas, pelas responsabilidades que ela tem, ela não pensa. Ela fala assim que ela não está dando conta de ver como é o correto agora, porque ela está muito cansada. Então ela se encontra num estado de entorpecida, de sonada. Então ela tem que esperar um pouco para ela poder ter uma recuperação, para que o seu corpo tenha um equilíbrio novamente, para que ela possa ter um posicionamento. Então nós não podemos permitir que isto aconteça conosco novamente. Então a possibilidade de estudar o livro Na Luz da Verdade é para essa finalidade, para nós nos mantermos despertos, para nós sabermos assim que o nosso alvo tem que ser espiritual e que a nossa montanha tem que lembrar assim que não é uma montanha física, é uma montanha de uma elevação, que a pessoa, para ela melhorar, ela tem que ter esta capacidade. Então, na vida prática, assim, a gente vai observando que aquele que se encontra naquela condição de supervisor, de gerente, de administrador, ele apresenta uma qualidade superior daqueles que se encontram naqueles ambientes. Ele desenvolveu a capacidade de conhecer todos os detalhes daquela sessão, daquele ambiente, para que ele tivesse a capacidade de entrar nesta condição de supervisor, de graduando. Para nós voltarmos para a pátria do Espírito, nós temos que ter esta mesma condição. Não é numa época seguinte que isso vai acontecer. Nós temos que ir fazendo o treinamento. O treinamento é como nós nos apresentamos, como nós conhecemos os ensinos, porque não tem nenhuma significação para o nosso semelhante se eu falo da capacidade que eu tenho do meu trabalho, do conhecimento que eu tenho das localidades que eu já pude passear, que eu já pude visitar. Não tem nenhuma significação. O que tem significação é como eu consigo conviver diariamente, superando as limitações que me apresentam. Quando uma pessoa está movimentando, ela então vai apresentando as limitações, e as limitações são todo instante, que é uma condição interna de deixar um pouco os pensamentos, de ampliar o saber, de manter-se seguro. Então a gente vai observando assim, uma criança, ela tem aquelas responsabilidades que o adulto vê que são muito fáceis na condição que o adulto se encontra. Mas para a vivência daquela criança, aquelas responsabilidades são grandes, são dificultosas. As lições do ambiente de ensino, as responsabilidades na moradia. Mas para o adulto, ele está fazendo um trabalho de treinar a criança para que a criança tenha também uma capacidade de responsabilidade. Isso é bem interessante, mas a criança também vai graduando, porque ela vai fazendo as responsabilidades e ela vai ficando mais segura e a memória dela também vai tendo uma ampliação. Para o desenvolvimento daquela criança, essas funções são muito importantes, porque se nós no futuro vamos nos tornarmos uma condição de apresentarmos como um reflexo daqueles que nos veem ficarem felizes por nos encontrar, por nos ver, e de ter esse anseio dentro dele de melhorar também conforme nós
nos esforçamos para melhorarmos. Temos que lembrar que nós somos vistos e que nós temos uma responsabilidade, e esta responsabilidade ela tem que ser propagada, porque se o nosso reflexo for bom, aquele vai levar para a sua moradia um reflexo bom, e ele vai procurar espelhar-se, tornar-se igual, e ele vai procurar tornar-se melhor também no seu ambiente da família e vai tornar-se melhor no seu trabalho. Consequentemente, na nossa comunidade vai ficar melhor. Meu alvo é muito importante a pessoa lembrar que nós temos que ter uma condição muito importante assim da nossa moradia, do nosso ambiente de trabalho, ser um retiro de paz. Tem que ter esta capacidade assim. O ambiente da moradia, do ambiente de trabalho, ser um retiro de paz, que a pessoa possa ter esta condição dentro dela, de ter a satisfação de voltar para a sua moradia, para ter a sua recomposição orgânica depois do seu dia de trabalho, que ela teve que ter para poder também ter a importância de ter o corpo físico, fazer a manutenção do seu corpo físico. Durante o dia, a pessoa teve que tornar-se um reflexo para aqueles que a viram de uma maneira que ficam felizes em vê-la. E ela, quando volta para a moradia, ela tem que lembrar assim que a sua moradia faz parte da montanha da salvação. Porque se na moradia é um centro de paz, é um retiro de paz, e é um ambiente que ela tem a capacidade de pensar, de ver melhor como ela se encontra, de ver melhor para aqueles com quem ela se relaciona. Então nós temos que fazer esse trabalho e a gente vai observando assim que não tem limite o aprofundamento nos ensinos. Então o livro Na Luz da Verdade, ele foi trazido para esta condição, para que tivéssemos o conhecimento da criação, do início até o final, e que os seres humanos não têm a capacidade de ir além do grau em que ele se encontra, mas nós temos que ter a capacidade de conhecer bem o nosso nível, assim como aquele que é supervisor, como aquele que é o gerente daquela seção, ele tem que ter a capacidade de conhecer todas as funções que ele apresentam naquele setor, e ele tem que ter a capacidade de conhecer cada um de seus colaboradores. Isso é uma condição física. Para que aquele funcionamento tenha uma harmonia e que venha a ter assim uma perspectiva. Então o livro Na Luz da Verdade vai nos possibilitando, e é muito importante assim cada um fazer uma observação com ele mesmo, porque quando estuda a pessoa vai mudando a norma do tempo, do espaço. Nós sabemos assim que através das profecias, se cada um utiliza o conhecimento da palavra, ela vai observando assim que a palavra pró é antecede, é antes. Então, as anunciações, então aquele que teve a capacidade de ver antes as anunciações, ele mudou a norma do tempo e do espaço. Através do estudo do livro Na Luz da Verdade, a pessoa vai tendo esta capacidade de ver antes, e ela vai vendo aquilo que é da responsabilidade dela. Porque nós temos muitas coisas que nós temos que conquistar para nós mesmos e que nós não temos muito tempo para ficar olhando de lado. Nós temos que olhar para as nossas responsabilidades, porque se a pessoa também descuida das suas responsabilidades de sobrevivência, passar por consequências. Então nós não temos que ter esta preocupação. Para que não tenhamos, nós temos que nos tornarmos muito conhecedores daquilo que nós fazemos, de nos encontrarmos nesta condição muito importante de conhecer aquilo que é da nossa responsabilidade. Temos que lembrar assim, que aquilo que move o nosso corpo é o espírito, e que o espírito tem o anseio de voltar para a pátria do espírito, que é a montanha da salvação. Muitos já ouviram este nome. Então essa montanha é uma elevação,
e que nessa elevação a pessoa tem que ter antes dentro dela a paz. Para ela ter esta condição, ela tem que ir fazendo esse trabalho com ela mesma, porque muitas vezes a pessoa fala assim que ela não se aguenta. Isso é bem sério assim, porque o que tem acontecido é que a pessoa não está fazendo um trabalho para perceber-se. Ela não está caminhando na sua vida. Ela recebeu muitas influências e na sua formação ela recebeu também muitos elogios pela capacidade que ela trouxe, pelo jeito que ela desenvolve as responsabilidades. E isso, em vez de tornar-se um processo que a pessoa passa a ter, de ser cuidadosa porque ela está sendo observada, isso passou a ser um problema, porque agora ela desenvolveu uma maneira de querer ser vista pela sua beleza, pela maneira que ela desenvolve o jeito da sua vida. Mas não é para ser um problema para a pessoa. Ela tem que lembrar assim, que se ela for para uma outra localidade e que se ela não fizer um trabalho de querer ser vista, então ela vai poder conviver melhor com ela. O livro Na Luz da Verdade, ele vai nos orientando para que a pessoa vai tirando as coisas que ela mesma colocou e como ela pode agora ser melhor. Então a condição de nos tornarmos melhores é para nós mesmos, não é para as outras pessoas. E um esforço a pessoa tem que lembrar que é a vida toda. E é bom a pessoa lembrar assim. Muitas vezes a pessoa fica guardando uma referência que ela recebeu num período anterior, como se aquela referência ainda prevalecesse. Isso é bem interessante, mas aquela referência foi de um período que a pessoa fez anterior à referência recebida. Então, assim que ela recebeu a referência, aquele elogio, aquilo que já foi feito, que ela teve aquele comportamento, já acabou, porque ela já recebeu a referência, já recebeu o elogio. Então, ela fica vivendo uma coisa bem anterior ao elogio. E ela acha assim que ela tem uma qualificação por ela ter recebido, mas para continuar recebendo aqueles méritos não tem nenhuma significação. Isso fica bem fácil assim da gente ver uma criança pequena no seu período de desenvolvimento. Numa fase da vida daquela criança, um ato que a criança no dia anterior não fazia, no dia seguinte ela já faz. No outro dia ela faz outro ato. E assim a criança vai conquistando e aqueles adultos já vai percebendo que com as responsabilidades que eles têm, cada dia eles vão confirmando que a criança já sabe mais coisas. Mas tudo aquilo que a criança desenvolveu, ela precisa para o seu dia a dia. O uso do centro motor, a habilidade de usar o centro motor para colocar o alimento na boca, para outras funções, a habilidade de verbalizar aquilo que ela está querendo, se é o alimento ou se é um brinquedo. Mas tudo aquilo não tem mais significação, a criança já desenvolveu. Isso fica bem claro assim. E é tão importante porque a criança continua tendo o desenvolvimento e quando é vista por um adulto que não tem um conhecimento daqueles familiares que estão com aquela criança, o adulto logo pergunta da idade. Então o adulto está querendo saber se está de acordo o desenvolvimento da criança com a idade dela. Então depois que nós nos tornamos adultos, nós achamos assim que nós temos importância. Então a gente volta no período de infantilzinho, de criancinha. Então a gente esquece que não tem nenhuma significação e que só tem significação quando nós apresentamos para o nosso semelhante o conhecimento das leis do Criador, que foram instituídas, como nós vivemos de acordo com essas leis. Qual é o procedimento que nós precisamos de continuar tendo? Temos que lembrarmos que temos que caminhar para frente e que tudo que foi feito ontem não tem nenhuma significação. É bem simples assim, quando se fala de uma refeição. Um dia anterior, ou aquele almoço, ou aquele jantar foi muito bom,
mas tudo aquilo que foi muito bom naquele dia anterior, hoje não tem nenhuma significação, não tem nenhuma correspondência, porque hoje aquela energia daquele alimento que nos possibilitou já não tem mais, a pessoa necessita de outro almoço e de outro jantar. Então nós não podemos nos prendermos a uma vivência que tivemos, a um jeito que nós desenvolvemos, não tem significação. Nós temos que nos esforçarmos para continuar sendo. A pessoa tem que lembrar que ela sempre tem que ser, e sempre ser de acordo com os ensinos. E se ela for falar alguma coisa para outra pessoa, tem que ser com referência aos ensinos. Não tem nenhuma significação da pessoa mostrar as conquistas que ela fez. Aquele que fez a conquista, ele recebeu o mérito. Ele está recebendo o mérito depois da conquista feita. E ele verbaliza do mérito feito. O que foi feito já não tem mais significado. Assemelha-se à refeição do dia anterior. Assemelha-se ao desenvolvimento daquela criança naquela fase em que ela está aprendendo a falar, que ela está aprendendo a usar o centro motor, ou ela está aprendendo a dar os primeiros passinhos. Esse cuidado a pessoa tem que ter na vida, e ela tem que ser muito firme com ela mesma, de ver o propósito que ela está fazendo para a sua moradia ser um centro de paz, possibilita ela de recompor-se, poder ser um centro de harmonia e ela ser uma referência para os seus e para aqueles com quem relaciona. E que não tem nenhuma significação se ela falar do jeito que ela trabalha, do jeito que ela vem trabalhando. Tem significação de como ela vem fazendo as conquistas. Qual é o procedimento que ela precisa de continuar tendo para ela mesma. Então, toda época, a pessoa tem que ser muito cuidadosa e de observar assim, que ela só pode ir para a montanha da salvação se ela tiver o conhecimento do caminho. E o conhecimento é estudando o livro Na Luz da Verdade, porque ele possibilita a pessoa mudar a norma do tempo e do espaço, de ver antes aquilo que ele necessita, aquilo que vai dar a ele aquela substância. Todos nós recebemos uma força quando viemos para essa terra. E essa força dá a condição da pessoa saber o começo do certo e o começo do errado. Então a gente vai observando assim, aquele que não teve muitas vivências externas, mas mantém no seu trabalho, na sua dignidade e executa bem as suas responsabilidades, esse não tem muito o que falar. Então o jeito dele é um jeito bom e ele vai levando. Mas dentro dele ele desenvolveu uma maneira de ser considerado. Então não está relacionado de como a pessoa apresenta na vida externa. Apresenta como ele é. E quando uma pessoa apresenta-se como ele é, vai qualificando para a vida, para aquilo que a vida vai apresentando a ele. Então o livro Na Luz da Verdade vai nos possibilitando esta condição de mudarmos a norma do tempo e do espaço, de ver antes como é que nós temos que proceder para aqueles que nos veem levar para sua moradia um sistema de saudade da pátria do espírito. Então nós temos que sermos cuidadosos. Então quando estuda o livro Na Luz da Verdade, a pessoa vai fazendo um trabalho assim, de tornar-se um espelho para aqueles com quem ela relaciona na vida.